Semana da ceia, semana de oração, semana que nós estamos buscando a presença de Deus. Eu creio que nós estamos aí com um trabalho de 30 dias de oração e jejum. O nosso alvo é a multiplicação, irmãos. Que Deus multiplique sobre nós a tua vontade, a tua graça. Não existe vitória sem oração. Não existe vitória sem joelho dobrado, irmão. Ou nós oramos ou perdemos a batalha. Então, o meio para que a nossa vida prospere é através da oração. Senhor Deus, sou grato a Ti por essa oportunidade. Pai, nós estamos buscando em Ti a multiplicação. Senhor, multiplique sobre nós, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Multiplique sobre nós, ó Pai, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua misericórdia. Deus, multiplique sobre nós, ó Pai, a prosperidade. Multiplique sobre a nossa família, Senhor, a Tua cura. Multiplique sobre a nossa família o Teu poder. Multiplique sobre a nossa igreja, Senhor, o número de pessoas. Multiplique sobre o Teu povo, Senhor, bênçãos espirituais. Deus, multiplique sobre a nossa família, Senhor, a saúde. Deus, multiplique sobre a nossa família a proteção de Deus. Multiplique sobre a nossa igreja, Senhor, a prosperidade, ó Pai, espiritual. Multiplique sobre nós, ó Pai, batismo com o Espírito Santo. Multiplique sobre nós dons espirituais. Multiplique sobre nós, ó Pai, dons ministeriais, Senhor. Deus, que a multiplicação do Senhor sobre a nossa vida, ó Pai, prospere-nos, ó Deus, neste lugar. E que o Senhor, ó Deus, com a mão estendida, Senhor, faça com que o Teu povo cresça e multiplique em nome de Jesus. Amém, irmão? Abra a tua Bíblia aí, Coríntios, 1 aos Coríntios 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 12 a seguir, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor em um mesmo espírito, é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado do homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Amigos e irmãos em Cristo Jesus, a função do corpo, que para muitos ele não tem função espiritual, mas o apóstolo Paulo deixa claro que ele tem serventia para o reino. O corpo, as pessoas trabalham tanto a questão do mundo espiritual, do espírito, que eles esquecem qual é a função do corpo no mundo físico.
no mundo físico. Então, eu preciso entender que o meu corpo, ele tem uma função na minha vida espiritual. Ele cumpre uma função na minha vida espiritual. E aqui no livro, na carta dos Coríntios, os crentes da igreja de Corintos, eles tinham em mente que o corpo não servia, não tinha problema, o corpo era desvinculado do espírito. Assim facilitava o pecar, tanto na glutonaria, comer exagerado, quanto na prostituição, usar o corpo para a prostituição. Então, o povo de Corintos, eles achavam que eles poderiam fazer qualquer coisa com o corpo, porque era desvinculado do espírito. Então o corpo não tinha tanta serventia espiritual. É por isso que Paulo escreve assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele estava dizendo que eu posso sim fazer todas as coisas, eu posso sim usar o meu corpo para aquilo que eu quero, porém não é conveniente para aquele que um dia entregou o seu corpo para Deus. Se um dia eu entreguei o meu corpo para Deus, agora eu tenho a obrigação de me apresentar diante de Deus com esse corpo e saber o que Deus quer fazer através do meu corpo. O meu corpo, ele tem uma utilidade espiritual. Essa questão que Paulo coloca aqui, quando ele diz assim, ó, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, era um dito, era um adágio popular da época. O manjar, a comida é para o corpo, assim como também o corpo é para a comida. No dito aqui, eles queriam dizer que, assim como o corpo faz sexo, o sexo também é para o corpo. Então não tem problema se ambos foram feitos um para o outro. Aí Paulo entra na história e diz assim: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Eu preciso entender que a partir do momento que eu não consigo reter-me, ou cuidar do meu corpo, ou cuidar para que o meu corpo não faça aquilo que desagrade a Deus, eu passo a ser escravizado pelo meu próprio corpo para praticar o pecado contra Deus. Então eu preciso aprender a dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou praticar nenhuma delas sem a vontade de Deus. Posso fazer tudo, mas eu vou perguntar a Deus o que agrada-lhe ou o que desagrada ao Senhor. Paulo coloca algo aqui dizendo o seguinte: assim como os manjares é para o corpo, é para o ventre e o ventre para os manjares, mas Deus comanda ambos. Assim como a comida alimenta o corpo e o corpo é para a comida, aí Paulo coloca, só que Deus julga tanto a comida quanto o corpo. Por quê? Porque Deus é o dono tanto de um quanto do outro. Louvado seja o nome de Jesus. O corpo, ele tem uma base na espiritualidade, irmão. Sem você utilizar o corpo, a sua vida espiritual perde o sentido de existência. Por exemplo, irmão, o espírito não trabalha, quem trabalha é o corpo. O espírito não prega, quem prega é o corpo. O espírito não ora, quem ora é o corpo. Agora o espírito usa o corpo. O espírito trabalha através do corpo. Só que o espírito só não faz. Então a preguiça do corpo atrapalha o espírito. Mas eu tenho que usar o corpo para edificar o espírito. Então, uma coisa serve para o reino de Deus. O nosso corpo tem uma serventia extraordinária no reino de Deus. É com o corpo que eu saio de casa. É com o corpo que eu vou para a igreja. É exatamente as minhas mãos que flui o poder de Deus para curar as pessoas. A curar as pessoas é exatamente as minhas mãos que têm essa unção para curar pessoas. Então, para que o meu corpo tenha utilidade, ele precisa transferir o Espírito, a unção de Deus sobre o meu
corpo, então é o meu corpo, é o seu corpo, é a sua mão estendida, é a sua oração de mãos levantada, é que faz Deus operar maravilhas em nome de Jesus. É o corpo que fala em línguas. O Espírito pode encher, o Espírito pode alegrar, o Espírito pode até sentir vontade, mas é o corpo que fala em línguas. É a boca que abre para falar em línguas. É a boca que abre para profetizar. É a boca que abre para abençoar as pessoas. É a boca que abre para adorar. É o corpo que levanta a mão e adora ao Senhor. É o corpo que expressa adoração a Deus. É o corpo que faz você ser usado para profetizar para outra pessoa. É o corpo que vai até lá para abençoar ou para ser usado por Deus. O corpo tem uma serventia. Se eu não usar o corpo, não tem como eu poder dizer que estou adorando a Deus. Eu posso até adorar a Deus em espírito, mas visível só o corpo. Então, se eu não abrir a boca e adorar a Deus, posso até ficar frutífero espiritualmente, mas infrutífero quando alguém me ouve, quando alguém me vê, porque é o corpo quem transfere essa glória visível. É o corpo quem transfere esse poder extraordinário de Deus. Então, quando as pessoas querem reter o seu corpo, quer protegê-lo ou guardá-lo, ele impede Deus de usar. É por isso que o apóstolo diz, templo do Espírito. Sabe o que é templo? Útil, utilizável, aonde não só mora. Não é Deus que sai na rua, irmão. É o meu corpo que sai na rua. Deus precisa do meu corpo para ir à casa das pessoas. Deus precisa do meu corpo para falar o evangelho para as pessoas. É o corpo que faz esse intercâmbio de ligação. Então, quando eu venho para a igreja e não permito que o Espírito Santo use o meu corpo, tudo que eu faço fica infrutífero para os outros que veem. Porque os outros olham e nada veem, porque só o corpo manifesta, só o corpo mostra, só o corpo é visível, só o corpo é visível, só o corpo pode glorificar o nome do Senhor, só o corpo pode adorar visivelmente o nome do Senhor Jesus. Então a igreja só torna visível a manifestação de Deus quando através do corpo ele consegue fazer isso, transferir isso aqui. É onde Paulo diz que, mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Quando o meu corpo torna morada de Deus, torna canal de Deus, quando o meu corpo torna, na realidade, um transmissor da unção e da graça de Deus, ele se torna um com o Senhor. Porque agora o Senhor fala através do meu corpo, fala através da minha vida, fala através do meu caminho. Não adianta eu adentrar o templo e não deixar com que Deus use o meu corpo. E não deixar com que Deus use o meu corpo. Dois espíritos vai usar. Ou o diabo usa o seu corpo, ou Deus usa o seu corpo. Certo é que ele não fica sem utilidade. Ele tem uma utilidade. Ele é útil. Ou Deus usa o seu corpo, ou o diabo usa o seu corpo. Agora você vai determinar quem vai usar o seu corpo. Quem vai estar trabalhando o seu corpo. Você vai permitir se Deus vai ou não usar o seu corpo.
ele pode ser para a edificação do reino, ou para a destruição do reino. Ele pode ser para a edificação de pessoas, ou para atrapalhar, destruir a vida de pessoas. O seu corpo pode servir para dar crescimento ao reino de Deus, ou ele pode servir para impedir o reino de crescer. O seu corpo pode servir para que o reino de Deus se propague na terra, ou o seu corpo pode atrapalhar a propagação do reino de Deus. O seu corpo serve, tem uma utilidade, para Deus ou para o diabo. Essa determinação é cabível a você. Só você, irmão, pode determinar se você vai ou não falar em línguas. Só você pode determinar se você vai ou não profetizar. Só você pode determinar se você vai ou não adorar. O crente entra aqui, emburra, fica sentado no banco, fecha a cara, não dá lugar ao Espírito de Deus, não permite e quer que Deus use como? Deus não me invade. O seu corpo tem uma utilidade, ou seja, é você que levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. É a sua boca que abre e fala em línguas, é a sua boca que abre e profetiza, é a sua boca que abre e pregue a palavra de Deus. É o corpo. O corpo tem uma serventia no reino. Então, para que eu trago o corpo para a igreja? Para que eu vou trazer o corpo para a igreja? Para servir para quê? Eu vou trazer o corpo para a igreja, vou vir para a igreja sem nenhuma serventia. Não tem nenhuma utilidade. Não tem nenhum sentido trazê-lo aqui e deixá-lo sem uso, sem servir. Sem servir. O corpo vem para o templo. Para quê? Para que serve o corpo? Eu preciso determinar da minha vida o que vou fazer com este corpo. Uma coisa eu quero dizer para você: o que é de Deus, é de Deus. O que é de Deus, é só de Deus. Se outra coisa usar, não serve para Deus. O que é de Deus é exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Se o pecado usar, Deus não usa. Se o pecado é dono, Deus não participa. Se é o pecado quem movimenta o corpo, então Deus não participa. O uso é exclusivo do Senhor. É por isso que Paulo, no final do texto, ele diz: pois foste comprado. Agora tem um dono. É por isso que eu estou dizendo a você: é de Deus. Porque Deus comprou, tornou-se dono. Se houver outra utilidade para esse corpo, não serve para Deus. Se o corpo não serve para ser usado por Deus, e o pecado usa ele, ele não tem serventia para o reino. E quando a pessoa se entrega a escravo, deixa o seu corpo se tornar escravo do pecado, ele não serve para ser usado por Deus. Eu estava explicando para uma pessoa, exatamente em cima desse texto que eu já estava lendo ele desde ontem. Ou você deixa Deus controlar, ou o diabo vai controlar. Certo é que ele vai ser controlado. Então, se eu posso permitir que o meu corpo se torne vaso, profeta, se o meu corpo pode ser usado para curar as pessoas, para libertar pessoas, por que eu vou deixar o diabo usar o meu corpo? Impedir Deus de trabalhar isso, irmão.
Se eu posso entrar na igreja e usar o meu corpo para adorar o nome de Jesus, por que que eu não vou fazer isso? Por que que eu não vou fazer? No último versículo, ele diz: foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu tenho essa opção. Aí a pessoa entra na igreja sem compromisso de uso. Você nunca parou para pensar nisso, irmão? Você nunca pensou que Deus pode usar você para curar, pode usar você para profetizar, pode se tornar você um grande pregador, pode usar você para expulsar demônio, pode usar você para trabalhar, pode usar você para abençoar as pessoas, pode usar você para ensinar as pessoas. Você nunca parou para pensar que o seu corpo pode ser usado por Deus para fazer alguma coisa no reino? Você nunca parou para pensar que você entrou na igreja, entrou no templo, e pode ser que Deus lhe trouxe aqui para usar o seu corpo? Aí você perde a oportunidade, porque entra sem compromisso, entra sem visão, traz tanta porcaria da internet, do mal, do pecado na mente, traz tanta coisa infiltrada na cabeça durante o dia, que chega aqui não tem utilidade nenhuma. Aí chega aqui morto, senta no banco morto, acabado, escravo do dia. Senta no banco, não dá conta nem de levantar a mão e dizer glória a Deus, morto. Senta no banco, pode até ser batizado com o Espírito Santo, mas está tão morto que não consegue nem abrir a boca para falar em língua estranha. Por quê? Morto. Deixou tanto o corpo ser usado e controlado durante o dia por as coisas do mundo, que quando chega aqui não tem nenhuma utilidade. Sai de casa pensando o seguinte: meu corpo é instrumento para abençoar alguém. Ou dentro do ônibus, ou ao descer do ônibus, ou ao entrar no serviço, meu corpo será usado por Deus para fazer o bem a alguém, para abençoar alguém, para mudar a vida de alguém. Porque se não serve para Deus, de que serve o nosso corpo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, então não use o que não é seu. Não use o que não é seu. Não vai usar o seu corpo em nenhum momento que não seja para glorificar a Deus. Você nunca parou para pensar que você pertence a Deus? E que você foi chamado para ser usado? E que se não servir para ser usado, não serve para mais nada? Se o seu corpo não serve para ser usado por Deus, ele não tem nenhuma serventia, não tem nenhum valor, não tem nenhum significado. O que Paulo estava dizendo ao povo de Corintos: o vosso corpo não foi feito para o pecado, porque Deus o comprou, para que ele seja usado para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Sabe que muitos crentes ultimamente têm atrapalhado, irmão? Atrapalhado o Espírito Santo glorificar o nome do Senhor em língua estranha. Atrapalhado o Espírito Santo profetizar, porque o corpo dele não serve para isso. Coloca tanta porcaria na cabeça que quando chega na igreja não consegue profetizar e nem sente Deus, nem percebe que Deus está presente. A pessoa chega aqui tão ruim, irmão, que se você cantar um hino, ele não canta. Se você glorificar, ele não glorifica. Se você adorar a Deus, ele não adora.
ele chega tão ruim, tão apagado, tão morto, que a igreja pode sentir, que Deus pode mover a igreja, mas ele é imóvel, não consegue fazer nada com o próprio corpo, que não lhe pertence. Porque chegou aqui, tão cheio do que não tem nada de Deus, do que não serve para o reino, que quando chega aqui não consegue ser usado por Deus. Quando você sair daqui hoje, Deus te chamou para ser usado, para abençoar, para profetizar, para adorar, para pregar, para curar as pessoas, para falar de Jesus e falar com unção, para derramar unção na terra. Deus usa você, para mostrar para o mundo que Ele está agindo. Deus usa você. As pessoas veem Deus na igreja, mas quando a igreja não reflete Deus, atrapalha o mover de Deus no mundo, porque a igreja se perde com as coisas e não deixa Deus usar. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas estão tão preocupadas, irmão, em ser alguém ou em ter alguma coisa, esquece só de ser servo. Ele até assusta quando você fala que ele tem que ser servo de Deus. Estava tão preocupado com outras coisas que se esqueceu daquilo que Deus o chamou. Deus te comprou, pagou um alto preço, perdoou os pecados. Então não use o que não é seu. Deixa Deus usar aquilo que Ele comprou. Ele comprou. Então, ao tentar usar o seu corpo, fale com Deus, porque Ele tem um dono. Ele tem um dono. E esse dono só usa o que é exclusivo. No reinado de Belsazar, uma mão escreve na parede na Babilônia. Por quê? Porque o rei da Babilônia estava usando as taças do templo para fazer uma festa com o povo. Estava usando os utensílios do templo para outra finalidade. Desce uma mão do céu e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado e medido foste achado em falta. Passou o teu reino. Acabou. A palavra certa é: foste julgados e encontrou a sua condenação. Não use para outra coisa aquilo que Deus já comprou e pagou, porque tem um dono. Então, antes de fazer qualquer coisa, converse com o dono, porque Ele é o dono, é dele. Então deixa Ele usar, deixa Ele te usar, irmão. Aonde você chegar, converse com Deus, fala: Senhor, quer fazer algo hoje aqui? Quer fazer algo hoje aqui? Tem um corpo aqui que pode ser usado. Quer abençoar alguém? Quer falar com alguém? Quer pregar para alguém? O corpo está aqui. Seja útil. E quando entrar naquela porta, você entrou em um lugar onde o seu corpo só tem uma utilidade: glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus.